Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao que vimos na aula passada sobre clima e falar sobre as massas de ar que atuam no Brasil, como elas atuam, quais são as características de cada uma delas e o impacto delas no clima. Então vem comigo. Bom, pessoal, massas de ar é o elemento que muda o tempo de maneira mais rápida. Então, quando a gente vê uma previsão do tempo, o que nós estamos observando é o deslocamento de uma massa de ar. Essa massa ela pode ser quente, pode ser úmida, pode trazer frente fria, enfim, basicamente o deslocamento da massa de ar. E a gente sabe como que elas se formam, aonde elas se formam e qual o trânsito delas, para onde elas seguem, através daquele mapa de hipossometria que eu mostrei para vocês na aula passada. As massas de ar, elas levam características da onde elas surgem e o nome também da onde elas surgem. Então, vamos usar como exemplo essa massa equatorial continental. Ela se forma ali próximo à linha do Equador, dentro do continente. Então, é uma massa que se forma ali na região amazônica. Quais as características dela? Ela é quente por estar numa área tropical e úmida por ter bastante umidade proveniente da floresta. Então, por onde ela se deslocar, ela vai sair levando uma temperatura mais quente e levando umidade. Tá? Vamos lá então. Eu vou falar de cada uma dessas massas de ar e essa imagem eu retirei do livro de vocês, na página 5, sugiro que vocês acompanhem. E eu estou sinalizando a massa que eu estou falando com esse círculo amarelo. Então prestem bem atenção e observe que eles funcionam de maneira diferente de acordo com a estação, se é verão ou se é inverno. Então vamos iniciar com a massa equatorial atlântica. Equatorial, próximo à linha do Equador, atlântica se forma no Oceano Atlântico. Ela é uma massa quente e úmida e ela sopra no litoral norte e nordeste brasileiro. Ela é região de Amapá, do Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Bahia. Todas essas áreas são afetadas por essa massa equatorial atlântica. E essa massa, pessoal, é os ventos alísios. Lembra que eu falei para vocês que os alísios sopram constantemente no litoral brasileiro? Que vem lá da linha do Equador, tem os alísios que vão para o norte, e os alísios sul que vem aqui para o Brasil. Esses ventos, pessoal, que sopram constantemente, eles permitem a existência de parques de energia eólica aqui no Brasil. A gente sabe que todo ano haverá esse vento, então é um lugar que a gente consegue colocar esses parques eólicos que haverá produção de energia elétrica através do vento. Só uma coisa, nessa área do Nordeste, no litoral, nós chamamos ela de zona da mata. Ela é uma área com bastante umidade, é uma área de antiga floresta tropical de Mata Atlântica, as áreas onde eles iniciaram o plantio de café quando os portugueses chegaram aqui. Então é uma área que tem bastante água, bastante umidade, bastante chuva. Então não é igual o sertão do Nordeste, que é bem seco. Tá? Lá são outras massas de ar. Vamos continuar aqui então. Bom, nós temos a massa equatorial continental. Ela surge próximo ao Equador também, dentro do continente, lá no coração da Amazônia. Ela é uma massa também quente e úmida. Quente porque ela está numa área quente, uma área tropical, e úmida por conta da evapotranspiração da floresta amazônica. Guardem esse nome, evapotranspiração. Tá? O que é isso? Bom, pessoal, evapotranspiração é nada mais nada menos do que como se a planta suasse e esse suor fosse evaporado. A evaporação vocês sabem o que é, né? É o aquecimento da água quando você muda ela do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai evaporar, virar vapor d'água. Evapotranspiração é a planta fazendo isso. A planta vai perder água para o ambiente. Então, no lugar onde você tem muita floresta e é muito calor, isso acontece com bastante constância. Então, o ar da região amazônica é bastante saturado de água. Então,
no ambiente da floresta amazônica, lá em meio ao oxigênio e aos gases que nós respiramos, tem bastante vapor d'água, bastante água em estado gasoso. Tá? Isso explica porque que ela é uma massa de ar úmida. Agora vamos voltar aqui. Perceba que essa massa de ar no verão, ela anda por todo o Brasil. Ela leva um pouco de chuva para o Nordeste, leva para o Centro-Oeste, leva para o Sul e para o Sudeste. E é ela que vai trazendo chuva para essas regiões. Então, pessoal, quando a gente está durante o verão, observem ali, tem chuvas em quase todo o Brasil. Você tem a chuva distribuída pela massa equatorial continental, a gente tem a chuva da massa tropical atlântica no litoral, tem chuva da massa equatorial atlântica também no litoral do Nordeste. Por isso que o verão brasileiro ele é bastante chuvoso, porque a gente tem essas áreas, essas massas úmidas trazendo chuva para o Brasil. Beleza? Vamos lá então, próxima, massa tropical continental. Pessoal, essa aqui é uma massa seca, tá? Ela surge ali no Chaco, que é a extensão do Pantanal sul-mato-grossense, e ela é quente e seca, tá? Percebam que a maior parte da incidência dela é durante o verão, quando nós temos chuva no território brasileiro. Estão vendo ali? Ela não consegue barrar essa chuva. Entretanto, assim que essa chuva passa, essa massa ela se estaciona. Ela não é igual à massa equatorial continental que se espalha. Ela fica mais parada. E ela fica parada aonde? Na região centro-oeste do Brasil, no Cerrado brasileiro, ali em Goiás, Mato Grosso, uma parte de Minas Gerais, uma parte da Bahia. Então, pessoal, na área de Cerrado, a gente não fala que tem 4 estações, outono, inverno, primavera, verão. A gente fala que tem 2, uma estação seca, uma estação chuvosa. A estação seca é quando a massa equatorial continental está sobre essa região. A estação úmida, perdão, é quando a massa equatorial continental está nesse local. Quando a massa tropical continental está nesse lugar, é o momento de estiagem. Beleza? Percebam também que ela atua principalmente durante o verão. Tá? Próxima, massa tropical atlântica. Ela surge também no Oceano Atlântico, assim como a massa equatorial atlântica, entretanto, um pouco mais ao sul, ali na área tropical. Também é uma área quente e úmida. E ele, pessoal, joga umidade para o litoral brasileiro. Para o litoral, primeiro, litoral sul e sudeste. E no inverno, para o litoral nordeste. Então percebam, pessoal, que o litoral nordeste, a parte de zona da mata, chove o ano todo. Chove por conta da massa equatorial atlântica durante o verão e chove por conta da massa tropical atlântica durante o inverno. Tá? E agora a última, a massa polar atlântica. Ela se forma no Oceano Atlântico, bem mais abaixo do que a massa tropical atlântica, e ela é uma massa fria e úmida. O que acontece, pessoal? Essa massa ela atinge sobretudo os estados da região sul do país, mas ela pode chegar até na região centro-oeste e região norte. Essa massa, pessoal, ela vai perdendo umidade conforme ela vai avançando o continente. Então ela vem lá da Argentina, subindo, passa Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ela vai perdendo umidade. Todas as massas de ar, na verdade, conforme ela vai andando, ela vai perdendo ar, perdendo umidade. Entretanto, algumas massas, elas conseguem se recarregar. Então, por exemplo, as massas que surgem no Atlântico, a equatorial do Atlântico e a tropical do Atlântico, elas têm a evaporação do mar. Então, elas sempre estão reciclando essa umidade. A massa equatorial continental tem a umidade da floresta amazônica. Então, ela vai reciclando a umidade. Essa massa de ar não. Ela traz umidade, ela traz a frente fria, que é uma chuva que vai dar, e depois ela vai estacionar e vai esfriar, sobretudo no inverno. Então percebam que a área de influência dela é sobretudo na região sul e durante o período do inverno. Tá? Então, quase sempre o que inaugura o inverno aqui no sul do Paraná, no Paraná, na região sul,
em outras áreas, é uma chuva e depois a frente fria, quando chega o inverno, tá bom? E para finalizar, pessoal, na aula passada eu comentei que essa região do Paraná, de São Paulo, poderia ser um deserto. E por que não é? Vamos ver. Nós temos esse mapa aqui, as áreas de deserto do planeta. Então observem, temos o Equador no meio, Trópico de Câncer em cima, Capricórnio embaixo. Perceba que no Trópico de Capricórnio, que passa em cima de Maringá, aqui no Paraná, passa em São Paulo, nós temos o deserto do Atacama, no Chile, aqui na América. Na África tem o deserto do Kalahari. E na Austrália temos o grande deserto australiano. Ali no Trópico de Câncer nós vamos ter o deserto do Novo México, o deserto do Saara, a Arábia Saudita ali, um pouco acima do deserto de Gobi na China. Tudo isso áreas de deserto. Então percebam que as áreas onde passam as linhas dos trópicos são áreas